Então, a todos, o nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E vão aí, avisando ao pessoal que a nossa live está começando e vamos conversar um pouquinho com a doutora Maíra Vida. Vejam só, o nome já é uma inspiração. Vida. É um Maíra desafio Vida. também, não é, doutor Agenor? É um desafio também, né? É uma Eu não... responsabilidade. É verdade, é verdade. Mas que a senhora vem se desincumbindo muito bem dessa sua sobrecarga no seu sobrenome. Não é? Seja bem-vinda. Eu vou apresentar, então, a doutora Maria Vida, que é advogada, professora e atualmente coordena o Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa no Estado da Bahia, o CEPROME. A doutora Maíra é também conselheira da OAB e presidenta da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. A carreira da advogada Maíra está registrada lá na página da OAB. Aí, doutora Maíra, eu já vou lhe dando a palavra para que a senhora dê o seu boa noite e tal, mas eu vi na página da OAB a seguinte referência à sua pessoa, dizendo o seguinte: a carreira da advogada Maíra Santana Vida vem sendo traçada nos ambientes formais onde se exerce o direito, mas também nos espaços nem sempre bem vistos pelo rigor brancocêntrico das academias jurídicas. Ao se apresentar, doutora Maíra, me diga quais são esses espaços nem sempre bem vistos que a senhora tem participado, tem comparecido. A senhora está com a palavra. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, doutor Genô, mais uma vez. É uma grande alegria estar aqui nesse espaço qualificado e franqueado pela Matra 5. Quero agradecer ao presidente, o doutor Guilherme, que fez o contato diretamente comigo. Antes disso ainda, a amiga querida e extremamente alvo de admiração, que é a doutora Manuela Hermes. E eu tenho admiração pelo senhor, temos um grande amigo em comum que perdemos, né? Há exato um ano, que é o Dr. Jorge Lima. E antes de eu fazer a minha apresentação, dar boa noite para todas as pessoas também que estão aqui conosco, eu vi muitas pessoas do ambiente jurídico, algumas amigas, amigos também. Eu gostaria de parabenizar a chapa vencedora, que é a chapa 86, da doutora Daniela Borges, da doutora Cristiane Gurgel. Cristiane Gurgel, inclusive, que é uma advogada da área trabalhista há mais de 20 anos, foi minha professora de Direito do Trabalho há mais de 12 na UXAL. Então, são duas grandes lideranças. Era o grupo que, felizmente, eu apoiei, então eu fico ainda mais feliz, pessoalmente feliz. E temos agora o desafio de unir a classe, né, pós-eleição, em torno de um projeto que seja democrático, inclusivo e afirmativo para o bem da advocacia, e entendendo que a gente também precisa trabalhar muito em parceria e colaboração com os tribunais e com todos os agentes e setores da sociedade, públicos, políticos, de modo a garantir o cumprimento das nossas finalidades e competências constitucionais e federais. Bom, então, parabenizar o grupo e também, de certo modo, homenagear o Jorge Lima, que integrava esse grupo, que costurou muito da possibilidade dessas duas mulheres estarem encabeçando a chapa. E eu queria fazer esse registro porque a pessoa de Jorge é realmente muito marcante para a justiça trabalhista na Bahia e foi também para a advocacia baiana. Então, primeiro isso. Em relação
a pergunta que o senhor fez, eu sempre gosto de rememorar da minha história, das constituintes da minha individualidade, da minha subjetividade, da minha maneira de pensar o direito, entender que muitos elementos anteriores à formação curricular, acadêmica, formal em direito e posteriores também, eles se interpenetram e, ao se cruzarem, eles dão um sentido mais potente àquela experiência nas bancas, né? E esses espaços, eu poderia dizer, assim, de pronto, os que mais me chamam a atenção são espaços religiosos, né? Espaços de igreja periférica onde eu cresci, a própria periferia onde eu cresci, que é um bairro hoje ainda hostilizado e marginalizado. Com certeza, a associação de moradores foi onde eu vi a capacidade organizativa da sociedade civil mais de perto, num primeiro momento. Os terreiros também de candomblé, por onde eu transito, aprendo, e através de muitas mulheres generosas que me acolhem a despeito de eu não exercer o axé, de eu não ser religiosa de matriz africana, mas são fonte inesgotável também de justiça, de percepção e sensibilidade, que são elementos também que complementam e ampliam as nossas noções de realidades para que a gente consiga melhor interpretar o direito, entender qual é a hermenêutica mais adequada, qual é a maneira de aplicar, e entender também das singularidades das experiências. Então, os espaços informais também. Os espaços informais são espaços que a academia jurídica tem um tanto quanto de resistência. Então, tantos esses espaços populares de construção de saberes, que são saberes ditos alternativos ou subalternizados, que são saberes que não estão intrinsecamente ligados ao rigor técnico-científico, esses espaços, esses lugares, eles também me constituíram para ser a jurista que eu pretendo, que eu desejo, que eu tenho buscado ser. E é a isso, a esses espaços, esses lugares e essas pessoas, porque pessoas também, esses corpos também são espaços, né? São lugares, são referências. Sim, é verdade. Então, o corpo da gente é território. Então, essa diversidade e de pessoas também com referenciais distintos, com cosmogênese e cosmovisão também distintas, foram abrindo muitos caminhos para que eu pudesse traçar a minha jornada enquanto jurista, né, há quase 12 anos e meio. Correto, correto. Realmente foi uma expressão assim que chamou a atenção. Espaços nem sempre bem vistos, mas pelos supremacistas, né? Talvez bem assim que se quisesse referir. Eu vou aproveitar só um para... adendo, porque esses espaços eles são vistos com desconfiança. Há uma rejeição preliminar de tudo o que é senso comum, de tudo que é saber popular, de tudo que emerge sem um grau de crivo elevado por uma métrica que nós sabemos que parte de uma forma dogmática hermeticamente fechada e que é excludente por si só, que se pretende excludente, que se quer excludente, e que acaba também higienizando esses espaços. E isso é do supremacismo, isso é da mentalidade monocultural, do paradigma monocultural, isso é da branquitude, e por isso que eu usei a expressão brancocêntrica, porque é a ideia da branquitude na centralidade como referencial para o que serve, o que não serve, o que é apto, o que é legítimo, o que não é legítimo, para ser incorporado
no direito ou para auxiliar o direito enquanto elemento transdisciplinar, interdisciplinar, o que é válido, o que é validado, né? De Então, é nesse acordo. sentido. E realmente são. E nesses espaços que nós podemos colher experiência, não é? E aproveitar para também transmitir, na medida do possível, conhecimento, não é? E ganhar a ciência dos fatos por quem realmente vive as situações, os verdadeiros atores das relações. Não é? Mas eu Perfeito. E desde... aproveito então a Ah, sua referência, desculpe. só para não deixar passar, para também parabenizar as eleitas para a condução da nossa gloriosa Ordem dos Advogados, Seção Bahia, a doutora Adriana perdão, Daniela e Cristiane Gurgel. Então, que são pessoas realmente preparadas para tocar a entidade. Né? Então, daqui, aproveito também para dar o meu abraço, parabenizar aqueles que participaram do processo democrático de escolha, a doutora Ana Patrícia, o doutor Dinailton e os outros advogados que concorreram. Pois bem, mas é Só assim. um outro espaço que eu preciso dizer que é um espaço que é de constante transformação para mim, e é um espaço que se apresenta desde muito cedo, é o espaço dos ambientes políticos também, enquanto movimentos sociais. Esse é um espaço muito rejeitado, é um espaço muito perseguido. Inclusive, recentemente houve a tentativa de criminalização, né? Sim. Dos movimentos sociais. Então, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, eu devo muito, assim, especialmente, sou uma mulher de 34 anos de idade, então, especialmente nos últimos 18 anos, 20 anos, eu tive a possibilidade e a felicidade de ser sobrinha de Samuel Vida, então isso também me faz conviver com o ambiente político, seja partidário, seja político social, político jurídico também desde cedo, mas eu posso também dizer que o movimento de mulheres negras e o movimento negro, os movimentos negros também, são assim uma fonte para mim, um combustível de aprendizado e de formação contínua. Entendi. Então vamos conversar mais um pouco. Como a nossa live se propõe a conversar mais sobre liberdade religiosa e racismo religioso, eu então faço uma pergunta que envolve as duas coisas, só para a gente ir conversando e vendo aí com que as pessoas participam conosco. Na verdade, o sistema colonialista, escravocrata, nunca se contentou em aprisionar e coisificar as pessoas, né? Coisificar negros. Além disso, era preciso, como eu diria, capturar o espírito, retirar a dignidade e manter essas pessoas subjugadas. Isso exigia uma estratégia que era de romper ligação com as origens, memória, ancestralidade. Né? Diversas foram as estratégias usadas pelos colonizadores. Mudança dos nomes das pessoas escravizadas, né? Separação das famílias, né? Perseguição às práticas culturais e religiosas, especialmente as de matriz africana. Eu lhe pergunto o seguinte: você acha possível, professora Maíra, possível tratar de liberdade de religião sem também tratar do racismo religioso? Essa é uma excelente pergunta, doutor Agenu. Veja bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o pensamento jurídico, precisamos entender, não, sabemos, mas precisamos entender porque não nos foi, do ponto de vista da nossa formação e do ponto de vista também do que está sedimentado como pensamento, digamos que hegemônico, isso, então, quando eu falo precisamos entender, mesmo nós que estamos na posição de estudo, de crítica, de sempre nos lembrar e sempre nos forçar ao policiamento também dessas ideias, porque, de certo modo, a lógica da colonialidade, ela se perpetra também no saber, na maneira como nós encaramos essas estruturas,
a moldura das coisas e como as nossas ideias vão se consolidando, né? Então, quando nós pensamos no pensamento jurídico constitucional, como ele que é a base de todo o direito, pelo menos dentro da nossa experiência republicana aqui no Brasil, ele é o referencial maior, né? Nós temos, primeiro, uma experiência anterior à República, que foi uma experiência imperialista, onde os nossos referenciais jurídicos, a sua maioria, eram as ordenações manuelinas, filipinas, enfim, aquela gama de documentos, de instrumentos extremamente bárbaros e violentos, sobretudo para as colônias e para os povos colonizados, sejam os sequestrados de África, sejam os povos originários daqui. Então, isso, de certo modo, contamina também a produção da legislação nativa daqui do Brasil, antes de existir a República, e depois isso vai se refletindo na nossa República, na perspectiva autoritária de repúblicas velhas, que nós temos muito mais tempo de experiência com repúblicas velhas e autoritárias do que com uma república democrática, e por isso que a gente tece o tempo inteiro a crítica à democracia cambaleante, inacabada, que nós estamos tentando preservar e o tempo inteiro sofrendo ataques, como temos visto por parte do Estado em diversas instâncias. Então, eu me reporto a esse elemento para que a gente possa entender a construção de liberdade religiosa primeiro dentro desse universo. Porque o nosso país foi um Estado confessional, foi um Estado com uma religião oficial, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós sabemos que, por ocasião da colonização, uma das estratégias de dominação foi justamente o uso da religião como um elemento salvífico, um elemento distintivo para humanização e aceite destas pessoas, populações, desses grupos sociais que se tornaram párias e estiveram à mercê da exploração da sua mão de obra, da exploração dos recursos, inclusive naturais, dos seus espaços e, enfim, países, continente, enfim. E quando a gente pensa na construção de liberdade religiosa aqui no Brasil, a gente passa por uma crise que atravessa a crise também de identidade racial. Por quê? Quando nós temos a experiência da reforma protestante e ela é importada na construção da ideia de liberdade religiosa pelo Brasil em 1891, que é a primeira Constituição que a gente vai ter, a primeira republicana, e também a que transforma o decreto de 1890 de Marechal Deodoro necessariamente na legislação maior, supostamente implementando a laicidade do Estado. Nós vemos que essa laicidade, tanto quanto vimos na reforma protestante, isso não é discutido, ela estava atrelada a uma lógica de liberdade religiosa para religiões cristãs, exclusivamente. O que existia em relação a outras religiões era um sistema ainda extremamente inquisitorial, extremamente persecutório, de natureza de controle social, não só daqueles corpos, mas também daquelas práticas, e perpetuando o elemento de demonização daquelas práticas, no sentido de desqualificação, de depreciação. Então, tudo do negro, em alguma medida, passava por esse processo de inferiorização. No que diz respeito à religião e à religiosidade, foi esse processo do maniqueísmo, de ser colocado como a antítese, como o adversário, como a projeção e representação do mal, dentro do que são os objetos, o simbolismo, os arquétipos cristocêntricos. Porque, inclusive, para a utilização desses elementos, é importante dizer que eles não se comunicam com essas religiões
eles não se comunicam, eles não dialogam, não partem de uma mesma racionalidade, digamos assim, né, de fé. Uhum. Então, quando nós temos a primeira Constituição, que declara a laicidade do Estado e a separação do Estado da Igreja, nós estamos falando sobre liberdade religiosa para cristãos. Cristãos católicos, cristãos protestantes. Porque todas as outras religiões, notadamente as espiritualistas, e quando eu falo as espiritualistas é porque as religiões afro-brasileiras elas têm esse componente. Elas tinham, passaram por esse processo também de marginalização, tal qual o corpo, né, coletivo, tal qual essa representação coletiva populacional negra já estava sujeita à marginalização, à criminalização, à perspectiva de... porque a palavra agora fugiu, mas, assim, a desumanização, é isso. É porque, assim, tudo perpassa também pela lógica de quem é o sujeito de direitos. Então, quando a gente tem a Declaração da Liberdade Religiosa, a gente precisa entender que ela realmente tinha como destinatários apenas os cristãos, porque ela estava sendo dirigida para um corpo social, uma parcela do corpo social, que era reconhecida como sujeito de direitos, que era reconhecida como apta a prerrogativas, a liberdades e a direitos que estavam começando a nascer na República, para todas as pessoas. Só que todas as pessoas, desde a perspectiva, né, assim, grega, né, que é a que a gente, infelizmente, referenda como sendo o começo da discussão, a ágora e tudo mais, democrática, nós sabemos que não é ela. A referência, Mas né? no direito a gente aprende assim. E nós sabemos que podemos, né, hoje, à luz com o acesso que nós temos hoje a capacidade de perceber que as sociedades cuxitas, as sociedades egípcias, as sociedades mesopotâmicas, enfim, todas elas já tinham estruturas extremamente sofisticadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista tecnológico, inclusive. Então, e nós perdemos muito com esse reposicionamento, né? Do saber como sendo apenas uma construção de racionalidade instrumental, respeitável e admissível, dependendo de onde ela vem, né? Porque mesmo que venha de África, sempre foi necessário fazer um revestimento e uma camuflagem brancocêntrica, eurocentrada, para que esses elementos pudessem ser, digamos que, pudessem ser burilados. Tudo de África precisava ter a ideia de primitivo, de antiprogresso, de miséria, enfim. Esses são elementos que, infelizmente, ainda perseveram, né, dentro do imaginário dessa nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente fraturada, porque passou também muito tempo acreditando na democracia racial, porque os nossos colonizadores, os nossos opressores, eles passaram a conviver conosco, nos dando a falsa ideia da possibilidade de uma integração, né? Desde que cada um cumprisse o seu papel social dentro da classificação demarcada pela raça. Demarcada principalmente pela raça. Então, desculpa, eu falo muito. Não, tudo bem. Eu só ia lhe dar a notícia de que entrou aqui conosco a professora Derva Coimbra. Dervana Coimbra. Uma grande ela está advogada dizendo, também, trabalhista, querida. Ela está dizendo, Maíra, minha linda, você é top. Então, seja bem-vinda, professora Dervana. Também quero registrar a presença aqui de alguns colegas, o nosso amigo Marco Roseno, Terezinha Calazan, Jeruse Amorim, que chegou também, Ivanilton, e a minha colega
que acaba de ser formalmente encaminhada para a promoção, a doutora Heloína vai ser desembargadora dentro de poucos dias, Parabéns! mas que está aqui também nos dando a honra de sua presença. Pois é, mas se quiser completar o seu raciocínio, complete, É só depois eu dizer volto isso aqui para mim. a partir da sua provocação. Então, a liberdade religiosa não nasce no Brasil para todas as pessoas, como não nasce no mundo para todas as pessoas. Né? Ela sempre tem um destinatário, que o destinatário é reconhecido como sendo o portador de cidadania. Quem tem cidadania e quem não tem cidadania. E aí, nós sabemos que aqui no Brasil existe uma cidadania de primeira categoria e existe uma cidadania de segunda categoria. Né? Então, pensando essa questão, é que a gente teve até a década de 80, doutor Agenor, que é algo assim, para a gente pensar no grau de absurdo, né, com o qual nós lidamos. Até a década de 80, com aquelas delegacias de costumes sendo utilizadas para poder fazer registro prévio das autoridades religiosas, sacerdotes religiosos de matriz africana, e até em alguns estados do Nordeste tem registro de se requerer laudo psiquiátrico para garantia de saúde mental. Né? Então, uma presunção sempre em prejuízo das pessoas, dos fiéis, dos religiosos, e também da matriz religiosa, do sistema de crenças em si. Então, nós temos aqui no Brasil o racismo, e aí finalizando, para poder fechar mesmo a sua pergunta, o racismo, ele é um fio condutor de todas as nossas dimensões de sociabilidade. Então, não seria diferente se tratando do fenômeno religioso, porque o fenômeno religioso, ele influencia qualquer sociedade, porque tem sociedade sem Estado, mas a gente não conhece na história nenhum registro de sociedade que não tenha uma relação com o transcendente ou com o sagrado de alguma forma. Então, esse liame, esse fio condutor, que é a base da nossa Constituição, infelizmente, enquanto sociedade, que é o racismo, ele acaba sendo também a metodologia, a partir de diversos outros fenômenos sociais e de dimensões também da vida humana, para poder, digamos que, dizer quais são as regras do jogo. Literalmente. O problema é que, nas regras do jogo, nem todo mundo pode jogar. Algumas pessoas vão ser as peças do jogo. E isso interfere diretamente no grau da possibilidade ou não de fruição do exercício pleno de uma religião, de uma crença, da fé, qualquer que seja ela. Deixa eu lhe deixar aí nesse ponto mesmo, porque na sua manifestação a senhora falou em algo bem pertinente do que eu vou tocar. Tiago Oshino, que estuda muito as religiões de matriz africana, escreveu algo assim: o ódio não é somente ao culto, é de tudo aquilo que vem do negro. Se ele vai ali na esquina jogar pipoca, isso já é motivo para a comunidade que não sabe o que está acontecendo diabolizar o sagrado africano. Isso quase nunca é denunciado, diz ele. Agora, eu que digo, o mais engraçado de tudo isso é que no candomblé não existe diabo. Na verdade, o demônio é criação cristã. Não tem diabo no candomblé. E como você já falou nesse ponto, eu lhe pergunto, você acha que isso é mais racismo ou ainda é tática de convencimento para a conversão dos fiéis? Então, nós entendemos que o proselitismo, que é essa prática de exposição da sua fé para fins de convencimento, para fins de sedução, digamos assim, de novos fiéis, é um elemento muito intrínseco a determinadas religiões. Ela dialoga diretamente com a razão de existir dessas religiões. Está muito centrada no fundamento de sentido para elas, que é viver a sua experiência de fé e necessariamente comunicar também a sua experiência de fé. Então, essa é uma questão.
Então, o proselitismo, a princípio, ele está dentro do que nós entendemos como sendo liberdade religiosa, porque o que a gente encontra, inclusive, na Constituição? A gente encontra no artigo 5º, no inciso 6º, a previsão de que é inviolável, e a gente entende que essa inviolabilidade está tanto para limitar o Estado, quanto para limitar também a atuação particular, a liberdade de crença, de consciência, não é? E aí vem a garantia dos cultos, aí vem garantindo-se o livre exercício dos cultos, a proteção aos locais de culto. E a gente percebe que existe uma seletividade. Isso não é possível para todos os grupos religiosos. Né? A garantia da proteção às liturgias e aos locais de culto não é uniforme para todas as denominações. O que nós conseguimos perceber, inclusive, é que determinadas violências só acontecem com determinados grupos. Algumas violências, como depredação, como incêndio, como invasões, eu não estou falando de furtos, que também não deixam de ser violação naturalmente ao ambiente sagrado, ao templo, mas eu estou falando de invasões no sentido de tanto na dimensão patrimonial, como também na dimensão simbólica, com a perspectiva de destruição de objetos sagrados, por exemplo. Porque é comum que igrejas sejam arrombadas para roubar o som, né? Para roubar cadeira, para roubar ofertório, mas nós percebemos que existe um componente de desprezo que conduz à destruição daquele espaço religioso. Pichação, por exemplo. Ontem mesmo tem um memorial no Engenho Velho da Federação, que é um bairro nosso, um bairro bastante enegrecido, periférico aqui em Salvador, um bairro de resistência, com diversos marcadores históricos de lutas, de caminhadas, de organização popular para reagir às violências, em face das violências, e tem um contingente muito grande de terreiros. E tem esse memorial que amanheceu pichado ontem. Então, tem coisas que a gente percebe que são violências dirigidas, que não se replicam em outras confissões. A gente não vê isso acontecendo nas sinagogas que existem, nas mesquitas que existem aqui, nas igrejas que existem aqui, nos salões que existem aqui. A gente não consegue ver essa mesma prática. Então, pode falar, fica à vontade. Não, eu só ia incentivar, na verdade, a sua continuidade. Na verdade, o racismo religioso é um conceito que ainda está em construção. Né? Sim. Ele marca uma mudança importante, porque, na verdade, o conceito de intolerância religiosa permite uma conexão com outras, vamos chamar assim, outras experiências. E aí eu aproveito para lhe provocar e dizer assim, bom, então, outras religiões também são afetadas por esse racismo religioso ou serão afetadas apenas por discriminação, por preconceito? Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, do ponto de vista, assim, como estudiosa, como pesquisadora, nós entendemos que a intolerância religiosa ele é um fenômeno que pode atingir qualquer organização religiosa, qualquer grupo religioso, qualquer confissão religiosa. E, portanto, qualquer pessoa que experimente dentro do âmbito da sua espiritualidade, dentro ou não de uma denominação de fé. Porque é importante que se diga que a liberdade religiosa, ela não está ligada apenas à religião, mas ela está ligada à experiência que se tem com o metafísico. Então, da maneira como se tem. E também está ligada com essa experiência com o metafísico quando ela é de negação, como é no caso, por exemplo, do ateísmo. Então, o estado de consciência também do ateísmo está preservado e resguardado pelo direito à liberdade religiosa. Por isso que muitas vezes a gente diz que, apesar de ter esse nome, o princípio, né, o direito fundamental,
nós muitas vezes nos reportamos ao escrito dele, que é direito de crença e de consciência, porque isso traduziria melhor todas as experiências e não encerraria apenas na perspectiva de uma denominação, necessariamente. Então, esse é o primeiro elemento para que a gente possa entender. Intolerância religiosa é o desrespeito à fé, ou ao sistema de crença, ou à liturgia, ou à doxologia, ou algum componente daquela matriz de fé, ou aos sentidos dados, aos referenciais, às entidades, ou as personalidades que estão ali envolvidas dentro da lógica de adoração e de culto. Então, assim, a intolerância religiosa pode atingir qualquer pessoa, qualquer espaço religioso, qualquer denominação religiosa. Essa é a primeira coisa. Então, a gente entende que ela é um gênero. Ela é um gênero. Quando nós passamos... E assim ela é entendida, inclusive, por tratados e por convenções internacionais. A intolerância religiosa, ela é tratada dessa... Ela é a nomenclatura que nós utilizamos, por exemplo, e não o desrespeito religioso, a rigor, porque internacionalmente ela comunica melhor. A nossa tradução para tolerância é uma tradução que vincula uma ideia de tensão, né? Em que há uma sobreposição de forças, em que há uma lógica uma lógica de verticalidade, onde alguém tolera, outra pessoa é tolerada, enfim. Mas essa é uma coisa da nossa polissemia. Mas, do ponto de vista internacional, das convenções, das declarações que tratam do elemento religioso, elas tratam sobre a perspectiva de tolerância como sendo eu diria que, basicamente, um programa, um desejo, assim, uma dinâmica utópica tal qual é o nosso sonho de sociedade livre, justa e igual. Livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. E nunca existiu antes na história desse Um país. ideal, né? Um ideal. O ideal. É assim, é o sonho, né? É o mundo inteligível, assim, né? A gente não experienciou, mas a gente consegue, da perspectiva imaginativa, acreditar que isso pode ser, de alguma maneira, alcançado ou, pelo menos, mitigado à luz dessa projeção tão mais elevada, né? Então, pois é. Então, a tolerância, ela tem uma perspectiva muito vinculada a uma lógica de solidariedade, né? E aí, para a gente trazer para o brasileirês, para o português, quem melhor diria o que é tolerância na perspectiva internacional desses tratados, dessas convenções, seria Paulo Freire, quando ele fala de alteridade. Nesses documentos, tolerância estaria muito mais próxima de alteridade, até do que de respeito. Porque tolerância estaria no lugar de reconhecimento também do valor do outro. Não estaria no lugar de convivência. Estaria num espaço de troca, sabe? Ainda que você não compactue, porque não é uma lógica ecumênica, de fusão, enfim. Ainda que do ponto de vista do fundamento da sua crença, você não se trata disso. Se trata do respeito do outro, como o Derrida fala, na sua radicalidade. Na sua radicalidade, né? Então, pensar em tolerância religiosa primeiro sobre esse plano. Quando a gente faz esse entendimento do gênero, e a gente parte para a espécie racismo religioso, que está em constante construção, há pelo menos uns 15 anos que eu tenha mais contato, doutor Agenor, nós entendemos que o racismo religioso, ele não deixa de ser racismo. Não deixa de ser racismo. Mas ele consegue fluir dentro desses dois fenômenos, da intolerância religiosa e do próprio elemento do racismo. Então, ele é algo muito próprio, muito típico. Ele vira um projétil, eu diria que é um projétil, que, embora híbrido, ele é também autônomo. Ele é também independente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que as pessoas, da mesma maneira que a prática racista, ela pode ser exercitada sem intencionalidade,
a prática do racismo religioso também, sem intencionalidade, no sentido da compreensão de que existe um fundamento racial para motivar o constrangimento legal que você faz alguém passar por conta da religião. Você acha que só tem a ver com a religião. Você acha que Já, só tem... Mas... já vem de um paradigma, ele já parte dali. Pois Já é. tem... Então, e aí tem uma questão que é um problema que nós temos no nosso país, infelizmente. Nós temos uma miserabilidade política, né? Assim, quando a gente pensa de consciência, de formação de consciência política. E isso atravessa também a nossa dificuldade na construção de uma identidade racial, de uma identidade nacional, de uma identidade enquanto povo. Nós temos essa fratura, que é uma fratura também não superada, que a democracia se apresentou como sendo uma mediadora, digamos assim, mas ainda não conseguiu se estruturar na medida da complexidade do que nós temos para poder resistir, né? A violência como sendo um imperativo categórico dos nossos relacionamentos, né? É a violência, infelizmente, o marcador, né? É ela que motiva o direito, se a gente for perceber. Ao mesmo tempo que a gente quer partir da liberdade religiosa, que é o princípio, que é o direito fundamental, é a partir dela, é ela que é o nosso objeto, é ela que precisa ser garantida, é ela que precisa ser protegida, é ela que precisa ser promovida, a gente percebe que a gente acaba sendo pautado pela violação dela. É pela ameaça. É a manutenção. O tempo inteiro. É a manutenção. Eu vou lhe convidar para uma conversa da desarmonia. Primeiro, deixa eu registrar aqui que entraram para conversar conosco, Rita Bonfim, que já mandou um abraço. Também já entrou aqui a Adriana, nossa colega, diretora também da Matra, Viviane, e Anderson. Anderson chegou dizendo axé. Seja muito bem-vindo, Anderson. E outros que eu não consegui ver aqui o nome, porque os nomes vão passando assim muito rapidamente. Eu sempre receio muito voltar, porque quando a gente toca nesse negócio chamado celular, ele resolve criar um problema, né? Então, deixa ele quietinho aí. Peço desculpas às pessoas que eu não cumprimentei, mas são todos muito bem-vindos. Mas eu falava em desarmonia entre as religiões. Nos últimos 30 anos, para além do aumento nas taxas de autodeclaração de pretos e pardos, que somam hoje mais que a metade da população brasileira, são crescentes a visibilidade do movimento negro, a problematização pública do racismo, que sempre foi um problema, mas tratá-lo publicamente não era uma coisa muito comum. Ao contrário, as pessoas tinham até receio disso, né? A valorização estético-cultural dos corpos negros, seus produtos simbólicos, etc. Em paralelo a isso, professora Maíra, nos últimos 30 anos houve assim uma mudança na demografia religiosa. Os evangélicos formam hoje 1/3 da população e até podem ultrapassar os católicos, se não na próxima, na seguinte década, a seguir o ritmo de crescimento. Nunca tivemos tantos indivíduos autodeclarados negros e evangélicos, ou seja, não católicos, não candomblecistas ou umbandistas, o que torna o segmento religioso majoritariamente negro. Então, os evangélicos hoje são majoritariamente negros. Um país mais negro e mais evangélico. E a gente aí às voltas com esse dilema secular do racismo. Pois bem, você acha que existe uma espécie de ressentimento das pessoas que professam religiões de matriz africana em face de negros evangélicos, digamos assim, considerando-os como traidores da causa, algo assim? Esse não é o meu lugar de enunciação, né?
não é o meu standpoint, né? Se diz muito lugar de fala aqui, mas eu acho que lugar de enunciação é melhor, não é? Então, é muito difícil eu poder falar pelos religiosos de matriz africana a respeito disso. Eu acho que não seria honesto da minha parte. O que é que eu consigo perceber, e aí eu vou fazer outros comentários, porque o senhor trouxe elementos muito interessantes e muito ricos para que a gente possa discutir. Uma coisa que me chama a atenção é o fato de que existe uma disputa, quer dizer, disputa não, existe uma narrativa majoritária que serviu também ao colonizador, que foi do enegrecimento do cânon bíblico e do próprio Jesus, dos discípulos. A Bíblia conta histórias que aconteceram majoritariamente entre África e Ásia. Aquelas pessoas absolutamente não poderiam ter a estética e o fenótipo das grandes obras de artes, dos grandes monumentos, enfim, não poderiam ser representadas por esses perfis físicos, mas não era possível também apresentar um Salvador com a cara do escravizado, né? Não era possível, não era coerente, né? Não Já era que nós aceitável, né? não era coerente, aceitável, enfim. Aceitável. Inclusive porque, de certo modo, o fundamento religioso foi uma das justificativas mais convincentes, né, para garantir a criação de classificações sociais via marcador de raça, pela via do marcador de raça. Então, se a gente tem dominadores e dominados, a gente precisa justificar por que um merece. E aí a gente até hoje lida com a perspectiva de meritocracia. Por que um merece em detrimento do outro? Qual é a distinção, né? E nós sabemos que, inclusive, dentro de teologias ainda extremamente retrógradas e conservadoras, se coloca o negro como sendo uma mácula, uma maldição, uma mancha dentro da narrativa bíblica também, que é a narrativa de Cã, associada a Noé e tudo mais. Então, é importante que a gente entenda que esses são elementos muito cruciais para que a gente consiga entender ainda hoje determinadas movimentações. Então, existe, primeiro, um processo de branqueamento do cristianismo. Isso é irrefutável. Ele chega como um instrumento, uma ferramenta eficiente para o colonizador, mas ele deixa de ser uma matéria-prima de África e da Ásia, ou seja, da experiência oriental. E a experiência oriental de religiosidade é diametralmente oposta à experiência ocidental. Não tem simetria. Não tem simetria entre o pensamento religioso ocidental e o pensamento religioso oriental. São marcadores extremamente diferentes. São pontos de partida extremamente diferentes. Assim. E quando eu falo diametralmente opostos, eu falo em alguns aspectos até irreconciliáveis, sabe, doutor Agenor? Então, a partir desse branqueamento do cristianismo, a gente vê a tática bem-sucedida do racismo no Brasil como sendo uma tática de hiperconcentração de vulnerabilidades para a população negra, em favor da hiperconcentração de prestígio, privilégio, patrimônio, acessos diversos, bens e serviços para a população não negra, branca em particular, porque também povos tradicionais e originários também sofrem com esse escanteamento, né, de dignidade, né, essa subdignidade também. Então, a gente pode compreender que o racismo não deixa de deixar como
como sequela, na minha opinião, mais gravosa e mais profunda, o ódio antinegro também inculcado pelo negro, o auto-ódio. Isso é algo que a gente vai conseguir ver muito nos escritos de Bell Hooks, que é uma feminista negra estadunidense. E é muito importante a gente compreender como esse movimento de auto-ódio é um movimento de negação. Então, tanto quanto eu puder fazer para me afastar desse referencial, eu não sei, por exemplo, se o evangelho fosse enegrecido, se nós teríamos esse mesmo número de pessoas negras dentro do evangelho. Porque, assim, o que nós vemos ser apresentado como sendo dentro dos cristianismos, que é importante dizer, dentro dos cristianismos, porque não existe um cristianismo. A gente tem um sem número de cristianismos. A gente tem desde o Santo Daime. O Santo Daime é um movimento cristão, é uma religião cristã. Algumas pessoas, a ayahuasca está dentro de uma experiência que é cristã. Até todos os grupos protestantes, pentecostais, neopentecostais, todos os segmentos católicos, que também são diversos. Então, o Testemunha de Jeová se reconhece como protestante cristão, porque a relação dele com Jesus é uma outra questão, mas a questão messiânica, a perspectiva cristocêntrica, o Testemunha de Jeová também. Então, a gente está falando de grupos que têm linguagens extremamente diferentes. São muitas linguagens. Uhum. Né? E estão todos dentro de um pacote homogeneizante que é extremamente equivocado, que conduziu, por exemplo, o presidente a dizer que o Brasil é um país cristão. Mas qual cristianismo? Qual? Porque, primeiro, né? É o povo se situar, não é? É o Estado. É a população, é o povo, que é um elemento do Estado. Um elemento do Estado. E depois, qual cristianismo? Que é esse? Porque, assim, a gente não consegue colocar todos esses num pacote para dizer que existe qualquer tipo de homogeneidade. Não existe. Não existe. Até a Joana colocou que a saúde mental do negro reflete esse resquício profundo de auto-ódio. É verdade, Joana. Eu coordeno o Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa Nelson Mandela, que integra a estrutura da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial aqui no estado da Bahia. Doutor Agenor, nós recebemos, eu digo para você, eu estou lá há 3 meses. Antes eu estava incidindo como sociedade civil na condição de conselheira estadual da OAB e na condição de presidenta da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Agora, já era servidora de outra secretaria, mas agora, nessa função de coordenação desse Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, eu te digo, em 3 meses, cerca de 75% das pessoas que nós recebemos chegaram, aparentemente, eu não sou da área de saúde, mas aparentemente em estado de mania, em estado de paranoia, em estado de sofrimento psíquico, em estado de perturbação profunda emocional e mental, em estado de confusão real. O Centro de Referência ele oferece serviço trinos de jurídico, assistência social e também atendimento psicológico. E eu te digo, nós poderíamos abrir, se nós tivéssemos que abrir mão de um atendimento, eu diria o jurídico. Porque aí a gente orienta, vai na defensoria, a gente não precisa fazer o consultivo, vai na defensoria, vai num SAGE. Mas o psicológico e o social, nosso povo, infelizmente, está muito fraturado. E muitas dessas pessoas são de religiões hegemônicas dentro dos cristianismos. E sofrem. Correto. Inclusive dentro desses grupos religiosos. Eu integro uma religião cristã. E eu digo que permanecer é um exercício de fé, literalmente. É um exercício de fé. É um exercício literalmente de fé. Porque, e eu não falo só, eu estou falando das religiões cristãs, eu acho assim, os ambientes religiosos, eles estão dados a hierarquias e eles acabam gerando mesmo relações conflituosas de dor, sofrimento. Isso é comum a todos os ambientes. Mas falando da experiência religiosa cristã, né, que o senhor trouxe,
é importante a gente também colocar, porque existe um referencial de padrão de normalidade. O padrão de normalidade é branco. E essas pessoas negras todas que estão lá, elas precisam cumprir papéis para poderem desempenhar os ministérios. Isso é muito doloroso. Isso gera muitos sofrimentos também, muitas vezes. O padrão de normalidade é o branco mesmo, tem sido, né? E isso favorece o supremacismo praticado por alguns. Roupa, linguagem. Sim, tudo. Jeito de vestir, né? Modo de vestir, música, né? Os tambores, as percussões, que são coisas nossas, são demonizadas dentro desses grupos. Então, assim, é uma série de elementos que a gente vai percebendo onde está o racismo e onde está o supremacismo. E aí eu volto a dizer, muitas delas inconscientes, não são premeditadas, não são intencionais, mas integram mesmo dentro daquelas rotinas e práticas, integram tão profundamente aquele mecanismo de funcionamento institucional que é muito difícil de descontinuar, né? Então é ali, você permanecendo e denunciando, é você fazendo algumas disputas, é você tentando trazer a conscientização para aquela gama de pessoas, no sentido de se compreender a possibilidade do exercício de uma fé que não recuse a sua subjetividade de quem você é. E quem você não pode mudar. Nesse sentido. Nesse aspecto. Né? De cor, de raça, de etnia. Agora vamos criticar as religiões, então. Deixa eu tentar contextualizar para a gente poder eu lhe fazer essa pergunta. Tivemos o caso George Floyd, que foi assassinado por um policial em plena luz do dia. Tudo filmado e tudo mais. Ele agonizava e dizia que estava para morrer. Eu não aguento, não aguento. Não consigo respirar. O George Floyd tinha 46 anos. Era evangélico e atuava como missionário. No Brasil, há pouco tempo, teve o caso de João Pedro, no Rio de Janeiro. Adolescente assassinado com um tiro disparado pela polícia dentro da própria casa. E ele tinha apenas 14 anos de idade. E era do grupo de jovens da igreja, sempre criado no Evangelho. Aí é que fica a curiosidade. Por que não aparecem grupos evangélicos que se posicionem e articulem para gritar por justiça e denunciar o racismo, como acontece? Existem? Existem. Nós temos organizações nacionais, temos a Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, onde nós temos como um grande protagonista, digamos assim, uma grande liderança, o pastor Ariovaldo. Nós temos o Movimento Negro Evangélico, que em todos os estados também possui articulação. Eu vi manifestos de alguns evangélicos contra a condenação contra uma determinada corrente que dizia... Não, eles se manifestam sempre em face do racismo, dessas chacinas, essa mesma do Salgueiro que aconteceu agora, uma coisa, né, absolutamente abjeta, né? Era para o Brasil ter parado, mas aqui, infelizmente, seguimos normalizando de certo modo, porque é o tipo de barbárie que a gente lida diariamente, né? Aqui em Salvador, nós temos cercos em determinadas periferias, verdadeiros cercos. Uma presença ostensiva do poder público, não no sentido de assegurar, de proteger, não no sentido de ofertar serviços, não no sentido de ampliar a malha e a cobertura de atendimentos, não nesse sentido, infelizmente. Então, o que é que eu percebo? Existe também um movimento, como eu mencionei, dentro dos próprios grupos religiosos, que são de pequenos grupos e pessoas que vão tentando, de maneira individual e de maneira coletiva, se organizar para poder permanecer nessas instituições, mas de maneira crítica,
poder permanecer, mas de maneira dialogada, contestativa, ou contestativa, ou reivindicatória, né? Então, existe uma crescente desses movimentos internos. Assim, eu permaneço, mas eu permaneço de forma consciente, de forma crítica, de forma... Né? Eu tenho ressalvas não ao sistema de crenças, mas a como a instituição e a administração acaba distorcendo o sistema de crenças. Existe muito esse movimento. E existem esses grupos nacionais que precisam ser mencionados porque são grupos que estão muito vinculados à defesa dos direitos humanos, são grupos que estão nas ruas, que se manifestam, que corroboram, inclusive, em situações de violência em face de religiosos de matriz africana, com a reconstrução daqueles templos, ou então que apoiam pessoas dentro de religiões protestantes, conservadoras ou cristãs, né, enfim, ortodoxas, que em situação também de racismo institucional dentro desses ambientes também fazem o acolhimento dessas pessoas. Então, assim, existe também esse aceno de diálogo. Mas uma coisa eu não posso deixar de dizer. A gente precisa compreender, e aí eu gosto muito de sempre falar isso. Por que a gente precisa compreender? Porque eu volto a dizer, a gente parte de outros pressupostos que não nos dá a chance de fazer essa reflexão mais profunda. Nós estamos falando de uma população e de grupos religiosos que são massacrados, não no sentido alegórico, não é alegoria, não é exemplificativo, não é metafórico, é no sentido literal. Essas pessoas têm os seus corpos violados porque essas pessoas têm as suas guias retiradas, muitas vezes. Elas recebem xingamento só por andarem, por existirem com a sua indumentária tradicional, religiosa. Essas pessoas sofrem interdição de entrar em espaços públicos e em outros espaços também privados, mas que são franqueados ao público em geral. Essas pessoas, elas são sujeitadas a um nível de desgaste para poder defender a sua fé no que diz respeito ao ambiente profissional, ao ambiente laboral. Isso já deve ter, com certeza, enfrentado decisões, processos versando sobre esses elementos. Essas pessoas precisam lidar com o preconceito racial e com o preconceito religioso levado às últimas consequências, porque nós temos inúmeros casos de lesões corporais e tentativas de homicídio contra religiosos e contra sacerdotes de matriz africana. Então, quando eu digo que toda e qualquer religião pode sofrer preconceito ou discriminação, isso é fato, mas existem gradações e expressões de violência que estão, infelizmente, todas elas concentradas junto com as hipervulnerabilidades que eu mencionei antes, que estão concentradas na população negra, no que são as expressões de fé e de religiosidade da população negra, que são as religiões de matriz africana e afro-brasileiras, assim reconhecidas. Então, é importante a gente ter esse olhar, que essas pessoas estão tão feridas que é natural que elas tenham e olhem com desconfiança determinados movimentos de evangélicos. Por quê? Porque existe também um grupo de evangélicos muito interessado num projeto político de poder, de ocupação de esferas públicas de poder, que é algo que o povo de santo, que o povo de axé, e que a maior parte das religiões, inclusive, diga-se de passagem, tradicionais e protestantes, tem até vedação para que seus sacerdotes participem desses pleitos eleitorais e se candidatem. A Igreja Católica, a Igreja Adventista, tem algumas religiões que proíbem que se utilize do título eclesiástico para poder fazer esse tipo de disputa. Mas existem outras que não só estimulam... Exatamente. Então, assim, nós estamos falando, então, de um grupo que está lidando também com uma ponta de um... A gente está falando aqui no âmbito das relações, mas a gente está falando também de uma questão que vira um problema de Estado. Porque nós estamos, né, dizendo de poder econômico e de poder político. É verdade. Não apenas incentivo, colocam até isso como planejamento para a ser alcançado, como objetivo a ser alcançado.
Exatamente, que desnatura, inclusive, qual é o sentido das religiões, se a gente for pensar, né? Dentro dos direitos, a gente tem uma série de benesses, digamos assim, estendidas às religiões, porque, de certo modo, elas estão ali como organizações da sociedade civil para, né, ali tentar, nas lacunas do Estado, irem prestando um serviço que é público, muitas vezes, né? E até de pacificação territorial, eu diria, em alguns casos. Agora que a gente está lidando com a fome, com o retorno da fome, Pois é. né? Como nas periferias, os terreiros e as igrejas são importantes para os sopões, para a distribuição de cestas básicas, para o acolhimento de pessoas em situação de rua, para o acolhimento de pessoas em situação de violência doméstica e familiar. Então, assim, a Pessoas gente... bem mais vulneráveis, não é? Pessoas, exatamente. Então, são essas questões que a gente precisa entender. São grupos que, até por uma questão de autopreservação, devem ter mesmo um olhar de cuidado em relação a essas interações, para que não haja renovada, ainda que eu diria que assim, que bem intencionado, digamos assim. Mas a gente sabe que a proposta do racismo, ela traz incutida determinados aspectos de tutela, de controle, né? Eu diria, de castração. Então, é natural que muitas vezes esses grupos religiosos, por essas experiências massivas e gravíssimas de violência, tenham um olhar mais generalista. Mas na grande maioria, é importante também eu registrar isso, eu que lido com diálogo interreligioso há muitos anos, doutor Agenor, eu vejo, na verdade, na maior parte das vezes, no diálogo interreligioso, quem acena e quem dá o primeiro passo para convidar essas religiões, essas lideranças cristãs inclusivas, afirmativas, progressistas, é o povo de santo. São as religiões afro-brasileiras, que convidam essas pessoas, que buscam uma aproximação na tentativa de coexistência, né? Na tentativa de garantir uma rede de proteção. E é basicamente como eu enxergo. E essa coisa termina se instalando, como já se instalou, é claro, na própria estrutura organizacional. Por exemplo, a gente vê muitas denúncias contra terreiros de candomblé exatamente por causa, sob o pretexto de poluição sonora. Mas ninguém, porque são não sei quantos decibéis que devem ser observados, mas ninguém tem notícia de alguém que se preocupou em medir os decibéis dos sinos das igrejas católicas. E dos sons mecânicos das igrejas, os sons mecânicos nas vigílias que viram à noite. E tudo mais, né? Cânticos, clamores, tudo mais. Então, essa isso falta realmente de acontece. simetria, né, doutor Agenor? É uma falta muito grande, é uma desproporção muito grande. Então, é dessa desigualdade que a gente está falando. Infelizmente, é esse ponto de partida. A gente acaba tendo que subverter, sair do ponto de partida da liberdade religiosa para todas as pessoas e partir da desigualdade religiosa, da experiência de fé, né? Aí a gente vê que o racismo não é apenas em relação aos cultos, é um racismo realmente estrutural já. Ele está aí e o modo de se conviver com ele é fazer de conta que ele não está, quando isso não está certo. A gente precisa realmente debater, conversar, para que nós possamos conviver com as diversas convicções religiosas pacificamente. Cada um professe a sua fé conforme o seu convencimento, conforme a graça que Deus lhe deu, não é? Para que ele, então, compreenda também os seus irmãos que pensam diferente. Professora Maíra, a gente está concluindo, porque eu já tomei muito do seu tempo. Foi uma alegria poder conversar com o senhor. A conversa está agradabilíssima, com certeza. Eu sou fã também do senhor. Já vi aqui que também chegou a minha filha Caíssa. Chegou, o nome dela passou aí que eu vi. Ela deve estar nos acompanhando. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que você dissesse
o que é o Centro de Referência Nelson Mandela. Diga aí para a turma que está aqui assistindo, conversando conosco, para que nós saibamos o papel do Centro de Referência Nelson Mandela. Eu já estive lá, já participei, porque eu representava o tribunal na comissão de erradicação do trabalho escravo, e então já fui no Coetrai, né? Centro de Referência e tal. Hoje é outro colega que tem esse papel. Mas, por favor, explica aí para a gente. Então, o Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, Nelson Mandela, ele é uma política pública, é um aparelho constituído por uma política pública demandada pelos movimentos negros, pelo movimento social de direitos humanos, no sentido de compreender que existe uma demanda reprimida e era necessário constituir um instrumento, digamos, que pudesse ser interlocutor entre a sociedade civil e as outras instituições, ainda que ele fosse do Estado, para aproximar. Então, o que nós fazemos basicamente é acolher, é receber as denúncias, fazer o acompanhamento, remeter para as instituições, para os entes competentes e fornecer também um atendimento biopsicossocial. Então, nós estamos nesse momento sem a equipe integral, que é a equipe multidisciplinar, mas concluímos um RED há cerca de 2 meses e até o final do ano vamos ter a recomposição dessa equipe, porque o nosso atendimento, como eu mencionei, ele é, digamos que, tridimensional. Ele tem um atendimento jurídico que oferece o consultivo, a orientação para o passo a passo, considerando as características da denúncia. Temos o atendimento social, que é um atendimento que vai verificar o grau de vulnerabilidade que aquela pessoa foi sujeitada ou já vem vivendo, estando ou não associado ao evento danoso, e daí emitir um relatório e orientar também quais seriam, dentro daquelas circunstâncias, a possibilidade, na lógica de seguridade, para acesso à saúde, assistência social e também benefícios previdenciários, eventualmente. E o atendimento psicológico, que é o atendimento terapêutico, que nós entendemos ser fundamental. Se tivesse que dizer, olha, só dá para ter um serviço, eu sou do direito, mas eu digo, eu preferiria que fosse o atendimento psicológico, porque o atendimento psicológico primeiro, como a Joana até mencionou antes, olha, a saúde mental da população negra é até alvo de política pública, mas é de política pública sob desmonte, é de política pública, de certo modo, desconstituída e fragilizada, como outras tantas políticas públicas dirigidas a populações vulnerabilizadas. Então, o centro de referência é o único centro de referência, inclusive no país, doutor Agenor, que tem esse perfil para atender pessoas negras, vítimas de violência racial, vítimas de violência religiosa ou outros grupos étnicos. Que é importante a gente também dizer que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, embora tenha como um enfoque maior, até pela constituição da nossa sociedade, né, baiana, a população negra, nós também lidamos com povos e comunidades tradicionais, nós também tratamos de grupos étnicos indígenas, ciganos, marisqueiras, pescadores, artesãos, artesãs tradicionais, enfim, uma série, ribeirinhos, enfim, são muitos grupos, quilombolas, muitos grupos entre povos de terreiro, né? Também são considerados pelo decreto 6040 comunidades tradicionais. Então, nós temos um atendimento que é muito ampliado e, nesse sentido, outros grupos, outras pessoas não negras também são atendidas. Mas, majoritariamente, por conta do nosso perfil, né, socio-racial, naturalmente, nós temos um engajamento e um direcionamento também maior. Então, é isso, a gente faz esse acolhimento, a gente acaba sendo, muitas vezes, essa ponte até o tribunal, essa ponte até a defensoria, essa ponte até o Ministério Público, essa ponte até a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação. A gente tenta encurtar esse caminho e tenta também traduzir
traduzir um pouco desse formalismo, dos protocolos, traduzir um pouco das expressões mais técnicas, mais formais, porque é isso, a gente tem um público que é um público também, muitas vezes, que não teve as oportunidades para poder cumprir com a sua formação escolar integral e tem dificuldades para poder compreender as burocracias que entornam as nossas instituições, que acabam sendo burocracias muitas vezes também, eu diria até que elas sim premeditadas, porque elas acabam sendo um teste de resistência para as pessoas, né? Um teste físico, emocional, de resistência ali, para que elas consigam acessar a justiça. Então, eu vejo muito o aparelho Síndrome de Referência como sendo um aparelho para fortalecimento das alternativas, dos caminhos de se acessar a justiça. E resgate de cidadania, né? E resgate de cidadania. Não tem dúvida. Professora Maíra, deixa eu registrar também que minha filha Lia Sara, sua colega advogada, chegou e eu não vi, mas se eu não registrar, ela vai ficar zangada Oi, comigo. Sara. Espero que você tenha gostado. Tomara que sim, tomara que sim. Olha, foi uma alegria muito grande. Nós vamos ter que parar, porque senão nós vamos ficar aqui, como eu lhe disse, numa conversa informal. É conversa para uma semana e meia, não é? E aí as coisas vão se estendendo, mas o Instagram também cansa e as pessoas também precisam descansar um pouco. Mas, olha, foi uma alegria muito grande. Tomara que nós possamos conversar outras vezes. Eu lhe dou a palavra para desejar boa noite para a turma toda, já lhe desejando o meu boa noite. E agradecendo em nome da Associação dos Magistrados a sua disponibilidade e contando com a sua presença numa próxima oportunidade. Espero que aceite o nosso convite. Doutor Agenor, muito obrigada pela sua gentileza, pelo seu cuidado na condução aqui da nossa conversa, pelo seu cuidado antes de nós nos encontrarmos, inclusive, para que nós pudéssemos nos conhecer um pouco e traçar juntos qual seria o direcionamento desse diálogo, porque é muito denso e o tempo realmente é muito curto, a gente precisava fazer escolhas difíceis, mas acredito que nós fizemos boas escolhas. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir com esse espaço da Matra, agradeço o convite, espero ser convidada fora do Novembro Negro também, viu? Fica aqui a dica. Então, agradecer também a doutora Viviane Martins, que me fez um convite, pedir mais uma vez desculpas, porque, considerando as nossas agendas, foi realmente impossível fazer a conciliação. Essa live exigiu um malabarismo grande, inclusive, mas eu estou muito feliz por poder ter dividido esse momento com o senhor e agradecer a cortesia da Amatra 5, mais uma vez, na pessoa do senhor, da doutora Viviane, que é quem eu estou vendo agora, do doutor Guilherme, que também esteve conosco no início, que é o presidente, e dizer que eu continuo a postos para outras colaborações. Com certeza. Boa noite, obrigada pela audiência, gente. A gente vai contar com sua presença, sim. E, por enquanto, é isso. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, aqueles que ainda estão, os que já estiveram, os que não conseguiram chegar. Vamos tentar deixar gravada a live para que a gente possa, depois, fazer a nossa crítica pessoal, né? Cada um faz a sua. Doutora Maíra, te agradeço muito. Deus lhe abençoe e até um outro dia. Tchau.